Aleluia! Jesus ressuscitou, meus irmãos. Aleluia! Nós estamos na oitava da Páscoa. Como esses 8 dias é como se a gente estivesse celebrando o domingo de Páscoa todos os dias. Hoje é dia 24 de abril de 2025, quinta-feira. O evangelho de hoje é de São Lucas, está no capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Esses discípulos são os discípulos de Emaús, que fizeram aquela experiência com Jesus, no caminho e depois na hora de partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que vocês estão com dúvidas no vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe então um pedaço de peixe assado. Ele o comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que eu vos falei enquanto ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim nas Escrituras e na lei de Moisés, nos profetas e também nos Salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos. E ao terceiro dia ele ressuscitará. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis minhas testemunhas de tudo isso." Então o evangelho de hoje, o quadro é o seguinte: os discípulos que estavam indo para Emaús fizeram aquela experiência, no caminho que nós conhecemos. Depois chegou lá em Emaús, na hora de partir o pão, eles reconheceram Jesus e Jesus desapareceu da presença deles. Então voltaram rapidinho para Jerusalém, e quando estavam ali no cenáculo, os outros com medo, tudo reunido lá, e eles chegaram e contaram, estava contando, olha, tal. Aí Jesus mesmo veio e se colocou no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." E eles ficaram tudo com medo, parecendo que estava vendo um fantasma. Aí Jesus disse: "Por que vocês estão assim assustados, com medo? Olha para mim. Olha, eu tenho carne e osso. Um fantasma não tem carne e osso. E olha aqui." Começou a mostrar a mão, as mãos, os pés e também o lado que foi transpassado pela espada. E ele estava convencendo eles de que ele era aquele que tinha morrido na cruz. O crucificado é o ressuscitado. O ressuscitado é o que foi crucificado. Isso para a gente entender um pouquinho melhor. E os discípulos, aos poucos, foi conseguindo assim entender e se alegrar com a presença de Jesus. Eles estavam reunidos com medo, de repente, essa alegria enorme, Jesus se coloca no meio deles. E é interessante que Jesus usa um linguajar assim que nós conseguimos entender, Eles lá na época demorou um pouquinho, mas nós conseguimos entender a linguagem do toque, do ver,
ele dizia: olha minhas mãos e meus pés, toca aqui para vocês verem que sou eu. Eu não sou um fantasma, eu sou o mesmo. Eu estive convosco esses 3 anos e agora então aconteceu tudo o que eu anunciava para vocês. Que o Filho do Homem devia padecer, sofrer, morrer e ressuscitar. E foi isso que aconteceu. Então, aos poucos, Jesus foi abrindo a mente deles, para eles entenderem, porque Jesus termina o Evangelho, ele termina assim, falando: vós sereis testemunhas de tudo isso. Eles precisavam entender, né? Foi a preocupação de Jesus, que eles entendessem e aceitassem. E nós, hoje, né? Para nós é muito mais fácil acreditar na ressurreição, porque nós temos relatos, eles não tinham. Isso foi escrito muito tempo depois, né? Eles conheciam as tradições. Agora nós conhecemos as tradições e temos por escrito tudo o que aconteceu. O acontecimento das profecias, né? Dos salmos, dos profetas, a lei de Moisés. Então, nós nos alegramos muito com a ressurreição de Jesus, porque ele venceu a morte e ele disse: vocês também vão vencer. Nós apenas seremos transformados, né? Nós morreremos, essa parte material aqui vai ficar aqui na terra, mas nós viveremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, Senhor e Salvador. Então, alegremos-nos, irmãos, fiquemos felizes, mas também vamos anunciar o que ele pediu. Vós sereis minhas testemunhas. Não somente os 12 lá, os 11, né? Lá, mas todos nós hoje aqui também. É isso.